Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez, vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí o seu joinha, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Eu vou ler o livro de Jeremias no capítulo 16, que diz: predição do cativeiro e do livramento de Israel. Então Deus veio a Jeremias, aí veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não tomarás para ti mulher, nem terás filho nem filha neste lugar. Deus disse a Jeremias que não arranjasse mulher, que nem tivesse filho nem filha neste lugar onde ele está, para falar de Deus para o povo. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar. Deus vai falar acerca, porque assim diz Deus, acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de sua mãe, de suas mães que os tiverem e de seus pais que os gerarem. Deus vai falar a respeito deles. Morrerão, esse povo vai morrer de enfermidades dolorosas e não serão pranteados, nem sepultados, servirão de esterco sobre a face da terra. E pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento para as aves do céu e para os animais da terra, porque assim diz o Senhor. Então, por isso que ele não quer que Jeremias fique com nenhuma mulher dessa terra aí onde ele está agora, porque Deus ele vai ser consumido e eles não vão ter o direito nem de ser enterrado, que ele vai ser comido pelas urubus e pelos animais que comem carniça, Porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeças deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia. Então esse povo, é um povo maldito, É um povo maldito. Deus tirou a paz dele, a benignidade e a misericórdia, porque são um povo perverso e desobediente a Deus, E morrerão grandes e pequenos nesta terra, e não serão sepultados, e não os plantearão, nem se farão por eles incisões, não faz incisões, nem por ele se repararão os cabelos, e não se partirá pão para consolá-lo por causa dos seus mortos, nem lhes darão a beber do copo da consolação pelo pai ou pela mãe de alguém, Nem entres na casa do banquete para te assentares com eles a comer e a beber. Deus está dizendo a Jeremias que não faça nada disso, porque esse povo está perdido. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar perante os vossos olhos e os vossos dias a voz de gozo. Deus não vai deixar aparecer voz de gozo, voz de alegria, voz de esposo nem de esposa, Vai calar tudo, Deus vai fazer cessar. Deus é quem vai fazer cessar, porque Deus é todo poderoso e pode. E será que
quando anunciarem a este povo todas estas palavras, né, que Deus está mandando Jeremias falar para esse povo, e eles te disserem, porque pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal, e qual é a nossa iniquidade, e qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus. Então Deus disse, então lhe dirás, porquanto vossos pais me deixaram, né? Jeremias está dizendo que Deus disse que falasse assim para eles, então lhe dirá, porquanto os vossos pais deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses. Então eles abandonaram Deus, né? Porque nesse tempo aí já tem pastores já pregando coisa, né, para esse povo, né, coisa do Judá não está mandando Deus aí, Deus deu para esse povo. Os israelitas também, as outras não obedecem os mandamentos que Deus deu a esse povo, porque outros homens, né, os homens estão ensinando a ele para que eles adorem deuses, para que eles adorem santos, né? Eles já estão criando santo nesse tempo aí para eles adorar, como nos dias de hoje, né? Já a legião do mal criou a religião, e essa religião criou uma grande igreja poderosa, né? Onde o povo é voltado totalmente para os ídolos, para as estátuas de santo. É santo de fulano de tal, santo de ciclano de tal, santa disso, santo daquilo, santo disso, para o povo adorar e orar para eles, que não tem poder nenhum. Vocês vão ver logo mais, eu vou ler para você, nesse mesmo livro, na sequência do livro aí, que são essas estátuas, não tem poder nenhum. Mas o povo no dia de hoje se ajoelha aos pés dela, fazem promessas, etc, etc. Mas só que esses deuses não têm poder nenhum. Esse santo criado pelo homem não tem poder nenhum, porque o único poderoso é Deus. E Deus está dizendo aqui que é Ele que deve servir e não a Deus. E os serviram e se inclinaram diante dele. Se inclinaram é que eles se ajoelham para orar aos pés desses deuses, desses santos, né? E a mim me deixaram, e a minha lei não aguardaram, né? Eles deixaram a lei, porque a lei que Moisés deu a esse povo era para não adorar deuses, era para não se ajoelhar aos pés dessas estátuas, né? E como ele está dizendo aqui, a minha lei não aguardaram, porque na lei de Moisés tem tudo isso para ele não ir atrás desses ídolos, porque eles já eram fanáticos lá no Egito antes de vir para cá, né? Os pais, os avós vão morrendo, mas o mandamento de Deus segue, mas eles não querem seguir mais. É como nos dias de hoje, o povo está dentro da legião de Satanás, né? Que criou religião para o povo fundar várias igrejas falsificadas, e inclusive essa é a maior de todas, né? Porque é uma igreja super poderosa, onde tem o seu reinado, né? Lá no Vaticano, onde predomina o mundo inteiro, né? Ele é quem comanda essas igrejas, que é criada por eles, igreja de Satanás. Desculpa a expressão, mas é a verdade, porque a palavra de Deus está aqui. Deus está injuriado com esse povo que está indo atrás dessas estátuas, desses deuses que eles estão criando, e nos dias de hoje também muito mais, né? E vos fizeste pior, e vos fizeste pior que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda segundo o propósito do seu coração, para não me dar ouvido a mim, Deus diz, né? Cada um está fazendo do jeito que o coração dele manda, não do jeito que Deus manda, né? Então eles estão adorando essas estátuas, né? Se prostituindo, fazendo tudo quanto não presta, contrário ao mandamento de Deus, se adulterando, se prostituindo, tudo isso nesse tempo aí, nos dias de hoje, muito pior ainda, né?
Nos dias de hoje muito pior, porque cada ano está aparecendo o nome de um santo aí criado dentro da falsa igreja, na legião do mal, que é a legião de Satanás. Então, e o povo, né, que não tem entendimento, que não lê a palavra de Deus para entender, vai atrás dessas coisas. E pensam eles que estão seguindo a Deus, mas não, estão seguindo a Satanás. Porque várias igrejas falam no nome de Deus, mas não são igreja de Deus. Porque a igreja de Deus é a igreja de Deus. Igreja que o homem cria é a igreja da legião de Satanás. Não é da legião de Deus, da legião do bem, né? Então não deram ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conheceste, nem vos nem vossos pais, e ali servirei a deuses alheios de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Deus não vai ter misericórdia desse povo. Deus está dizendo aqui, porque eles vão servir a deuses alheios, né? Porque deuses alheios, porque eu crio uma estátua, ela é minha, né? Eu boto o nome de um Deus nela, ela é minha. E o povo vem, então, para coisa que é um Deus meu. Então, de mim para você, são alheios, né? Como está aqui. Servirei a deuses alheios de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, né? E é isso que está fazendo. O povo não estão falando de Deus aí, né? Portanto, eis que dias vêm, os dias vão ver mais para frente, mais diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra dele. Então, o povo israelita, o povo da tribo de Judá, né, não vai falar mais do nome de Deus, porque eles estão voltados para essas estátuas, para esses deuses que eles estão criando aí. E esse tempo aí está prolija grande, né? Cada cidade um ídolo, o nome de um aqui de santo, que de santo não tem nada, aqui o diabo não é santo, né? Mas vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, né? Mas vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, né? E de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, a qual dei a seus pais. Eu já li anteriormente um versículo dessa forma aqui, onde o povo do norte vinha para Jerusalém, né, para adorar, e não foram aceitos, e voltaram, e agora Deus está mandando eles vir de novo, né? Está dizendo, mas vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu vos farei voltar à sua terra, a qual dei a seus pais. Então, esse povo que está lá é um povo rebelde, lá no norte, veio para Jerusalém, né? E Deus não aceitou ele. Eu já li isso no vídeo anterior, mais anterior. Vocês vão acompanhando os vídeos que você vê isso. E Deus agora quer pegar esse povo lá da terra do norte para botar lá onde eles vieram, da terra prometida, lá para Canaã, né? E vos farei voltar à sua terra, a qual dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, né? Deus vai mandar uns pescadores e diz o Senhor, os quais os pescarão. Pescador quer dizer que ele vai mandar povo para colher o povo de Deus que está disperso lá para a banda do norte, né? E eles vão pescar esse povo para trazer para a terra de onde era dos pais deles. Depois enviarei muitos caçadores, né, os quais
os caçarão de sobre todo o monte e de sobre todo o outeiro até das fendas das rochas. Porque esse povo vive escondido também, né? Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem da minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Deus está vendo todo, né, o que esse povo israelita está fazendo, as maldades dele, mas Deus está mandando buscá-lo, né, para o pescador e para o caçador para recolher esse povo para a terra de onde os pais dele, Deus tinha dado ao pai dele essas terras, para levar para lá. E primeiramente pagarei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis, né? Que é os ídolos, né? Que eles inventam, e das suas abominações, e encheram a minha herança. A herança é o povo israelita, é a herança de Deus, né? Nessa segunda geração, aí nesse tempo, né? Então encheram de abominações o povo ao redor, mas porque eles são rebeldes, por isso que eles fazem. Mas Deus sempre resgata ele, que é isso que Deus está tentando fazer agora, através de Jeremias, mandando falar Jeremias para ver se Deus consegue resgatá-lo. Ó Senhor, fortaleza minha e força minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão os gentios desde os fins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e vaidade, em que não havia proveito. Então até os gentios, né, está dizendo que herdaram só mentira, porque é isso que os outros povos da legião do mal está implantando no povo de Deus, né? Foi isso logo na primeira geração, também foi assim. A legião do mal tragou a legião do bem de Deus na primeira geração. E antes que tudo se perdesse, quando só existia 8 almas na família de Noé, Deus resgatou aquelas 8 almas para que não se perdesse e destruiu os outros, né, da legião do mal, que se tornaram para a legião do mal, né? Porventura, né? Aí vem, porventura, porque ele diz assim: o Senhor, né? Ó Senhor, fortaleza minha e força minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão os gentios, né? Está dizendo para o povo. Vai vir os gentios para ele, desde os fins da terra, e dirão: nossos pais herdaram só mentiras, né? Os pais dele e os israelitas herdaram mentira, porque é um tempo mais novo aí, né? E vaidade, em que não havia proveito. Eles estão falando, né? Aí eles dizem: porventura fará um homem deuses para si? Faz, né? Que contudo não são deuses. Ele faz deuses, né? Ele está falando que eles são desse povo aí, que faz deuses, estátuas de santo, para eles adorar, que não tem poder nenhum, mas contudo não são deuses. Ele faz os deuses, mas não são deuses porque não tem poder nenhum, né? Portanto, eis que lhes farei conhecer desta vez, lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Porque, né? Portanto, eis que, olha, lhe farei conhecer desta vez, lhe farei conhecer da minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Porque lá no Egito Deus fez muitas maravilhas para esse povo acreditar em Deus. As maravilhas feitas lá no Egito, na época de Moisés tirar esse povo, não foi para afrontar o faraó, não foi para desmoralizar o faraó. Deus fez aquelas coisas lá para que esse povo acreditasse em Deus, sem nenhum receio, né?
Por isso que Deus fez aquelas coisas lá, porque eles pensavam que os deuses que tinha lá no Egito tinham algum poder, né? Eles pensavam assim, que aqueles deuses lá do Egito tinham poder, né? Mas não, como eles acreditavam que aqueles ídolos lá dos faraós tinham poder, então Deus fez aquelas 10 pragas lá, que antes de Moisés ir para lá, Deus disse: vai, porque eu endurecerei o coração de Faraó e ele não deixa meu povo sair. Foi isso que Deus fez. Endurecia o coração de Faraó e não deixava o povo de Deus sair, que era para Deus, Moisés fazer aquelas coisas lá, fazer rã, piolho, né, água em sangue, que era para o povo acreditar em Deus, né? Não era para afrontar o Faraó nem nada, não. Era para o povo acreditar em Deus, né? Por isso que foi feita aquelas coisas lá. Jeremias capítulo 17, né? É a continuação. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com ponta de diamante, né, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares, né? Porque o povo de Judá abandonaram Deus e o Deus dele é esses deuses agora, né? Então tá no coração dele, desse povo, tá no coração dele escrito lá que Deus não existe para eles mais, né? Quem para eles agora são os deuses, são outra pregação e não os mandamentos que Deus deu a eles. Isso aí eles esqueceram, né? O povo de Judá esqueceram os mandamentos de Deus e estão agora dentro de outros mandamentos dados pelos homens, né? Eles estão acreditando em homens nesse tempo aí, estão acreditando no que os homens falam, né? Não estão mais acreditando naquilo que Deus tinha dado a ele na lei de Moisés, não estão acreditando. Mas como está surgindo muitos falsos pastores nessa época aí já, né, falando outras coisas a respeito desses deuses que ele cria, então Deus não tem, mudou na sequência. Cristo chegou, eles deram nada, né? Mas depois que Cristo subiu aos céus, que os apóstolos morreu, a igreja de Deus não prevaleceu, só prevaleceu a igreja dos homens, as igrejas que os homens criaram, né? Você vê que de lá, eu já falei no vídeo anterior, vou falar agora novamente, a igreja de Deus não veio na sequência, não veio. Eles abandonaram a igreja que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Ela não caminhou, não caminhou. Só caminhou porque está na Bíblia. Mas o povo, a legião do mal, criou a religião, e nessa religião que a legião do mal criou, fez com que a igreja de Deus não prevalecessem, né? Agora há pouco é que veio aparecer que eu não tinha conhecimento de igreja de Deus, né? Tem até igreja de Deus falsificada, né? Igreja de Deus pentecostal, isso não consta na Bíblia. Tem igreja de Deus que está pregando verdade também, né, nos dias de hoje. Mas é a igreja nova, é de agora há pouco. Porque a igreja verdadeira que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue, ela não prevaleceu, não prevaleceu. Mas ela vai prevalecer, porque temos que ensinar a igreja de Deus nos dias de hoje, para que quando Cristo vier, poder achar a igreja de Deus aqui, né? A igreja que ele adquiriu com seu próprio sangue. Cristo é a cabeça da igreja, nós somos membros do corpo da igreja, Cristo, né? É isso. O meu monte no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado, em todos os teus termos, né? Quer dizer, dos termos, são os terrenos, né? Mas antes disso eu vou ler um capítulo, um versículo que eu pulei, né? Como está aqui, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro
de ferro com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares, né? Como também seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó meu monte, ó meu monte, no campo a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado, em todos os teus termos, em todas as suas terras, né? Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e fartei de servir os teus inimigos na terra que não conhecestes. Porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre, assim diz o Senhor, né? Porque eles estão seguindo, nos dias de hoje tem mandamento de homem, o povo está seguindo os mandamentos de homem e não os mandamentos de Deus. Nesse tempo aqui também é a mesma coisa, eles estão seguindo aquilo que os homens estão mandando ele fazer, vai, adora os ídolos, etc, etc. E a ira do Senhor acendeu, eles mesmos acenderam o fogo, como está escrito, assim por ti mesmo te privarás da tua herança, né, que te dei, e fartei servir os teus inimigos. Deus vai fartar os inimigos dele na terra que não conhecesse, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Esse povo acendeu a ira de Deus porque estão voltando, abandonaram os mandamentos de Deus, tudo da lei de Moisés, eles abandonaram e estão seguindo o mandamento de homem já nessa época. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, porque eles não estão, esse povo não está mais confiando em Deus, né? Naquela lei que deu para esse povo, eles não estão confiando mais em Deus, mas estão confiando no que os homens andam fazendo para ele aí nessa época. E por isso que Deus está dizendo: maldito o homem que confia no homem, né? E faz carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então eles abandonaram, apartaram do seu coração Deus, né? Desde quando veio, na trajetória toda e na sequência, eles abandonaram Deus, estão indo após esses ídolos, estão indo crendo não em Deus, mas no homem, né? Confiando no homem, né? O homem está falando para ele: não, vamos adorar esses deuses. Então eles estão confiando, Deus está dizendo: maldito o homem que confia no homem. Porque esse povo aí está confiando no homem e não em Deus, né? Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, né? Ele está dizendo que bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Mas esse povo aí não está confiando no Senhor, né? Mas sim no que os homens estão dizendo para eles nessa época aí, né? Como nos dias de hoje também, né? Serve para nós essa coisa. A gente não deve dar muito confiança ao homem, porque através desses homens que está pregando maldade aí, está levando o povo para o inferno, e eles não querem saber da verdade. Quando a gente até vai alertar eles que eles estão seguindo doutrina de homens, mandamento de homens, eles ficam bravos com a pessoa, querem dar na pessoa. Se a gente for falar dos ídolos da legião do mal dentro da religião de hoje, né? Eles querem, diz que a gente é protestante, né? Eles chamam a gente de protestante, onde os protestantes são eles que protestam a vontade de Deus e os mandamentos de Deus, né? Porque será como a árvore plantada junto às águas, que
estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Porque aquele que está seguindo a Deus fielmente é como uma árvore plantada na beira de um rio, que tem água o tempo todo. Mesmo no verão, que é o tempo de seca, as suas raízes buscam as águas que estão ali na beirada do rio, né? E assim dão os seus frutos, né? Dessa forma o cristão nesse tempo aí, já esse alerta serve para que eles sigam a Deus e deixem o homem, não vá seguir o homem. Nessa mesma forma nos dias de hoje, que o povo está seguindo doutrina de homens, mandamento de homens. Então esse povo é como uma árvore plantada no deserto, que não vai secar. Mas aquele que está falando a verdade, pregando verdade, esse é plantado uma árvore junto às águas, junto à beira do riacho, onde tem água o ano inteiro. E assim dá bom fruto, porque estão falando verdade e não mentira, né? Essa é a realidade, né? Que a sua folha fica verde o ano inteiro, né? De sequidão, mas não se afadiga, porque não deixa de dar seu fruto, né? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá, né? Está dizendo, Jeremias falando, que Deus falou para ele que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, porque esse povo aí está dessa forma, com o coração enganoso, recebendo instrução de um coração enganoso, de um coração perverso, né? Eles não conhecem, mas Deus conhece. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, né? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Como a água, o fruto, né, na beira do ribeiro, né, vai dar bons frutos, porque ele é comparado a um cristão que serve a Deus com honra, sem mentira, com boas obras, né, nos dias de hoje. E é isso que Jeremias está falando para esse povo aí também, que ele siga, né, esse caminho, porque Deus, o Senhor, esquadrinha o coração, né, prova os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos. Se você procura o caminho do bem, tudo bem, está na legião de Deus. Se procura o caminho do mal, está na legião do mal, na legião de Satanás. E segundo o fruto das suas ações, né, as boas obras que ele já devia estar fazendo. E nos dias de hoje muito mais, né? Então Jeremias está falando para esse povo, dizendo para ele que Deus esquadrinha o coração, né? Prova os rins, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, porque eles aí desviaram do caminho que Deus trouxe ele, né? Deus deu os mandamentos, né? Durante essa caminhada toda eles seguiram, mas agora não estão seguindo o caminho da perversidade, né? E não estão seguindo o caminho da legião de Deus. Como a perdiz que choca ovo que não pôs, assim é aquele que ajunta a riqueza, mas não retamente no meio de seus dias as deixará, e no seu fim será um insensato. Porque aquele que colhe coisas erradas, né, enriquece ilicitamente, ela vai rápido, ela não permanece, porque é coisa de Satanás, né? Não é reto, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, porque morre e fica tudo, né? Você, vou enricar, vou enganar vou vender um carro com o motor batido, bota um pouquinho de óleo bom dentro, né? Na hora de vender o carro não vai fumaçar, o cara compra, mas lá na frente o motor está batido. Então ele se enriqueceu
ilicitamente às custas do próximo, fez coisas erradas, só que esse dinheiro que ele conseguiu vai feito fumaça, assim, desaparece, porque não é bendito, não é benquisto. Deus não tem gosto, né? Não tem prazer nessas coisas. Um trono de glória posto bem alto desde o princípio é o lugar do nosso santuário, né? Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim, né? Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Eles abandonaram e foram procurar umas fontes de água morta, que é os ídolos que eles estão adorando, outros deuses, a prostituição, etc, etc, né? Cura-me, Senhor, sararei, salva-me e sararei e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem, os homens, né, me dizem: onde está a palavra do Senhor? Vem agora. Porém, eu não me apressei em ser o pastor, né, seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu o sabes, o que saiu dos meus lábios está diante da tua face, né? Jeremias falando essas coisas. Não me seja espanto, meu refúgio és tu no dia do mal. Envergonha-se os que me perseguem e não me envergonhe eu. Assombrem-se eles e não me assombre. Eu traze sobre eles o dia do mal e destrói-os com dobrada destruição. Capítulo 17 de Jeremias, versículo 19, que vai falar sobre a santificação do sábado. Assim me disse o Senhor, Jeremias dizendo, assim me disse o Senhor, porque é o livro de Jeremias, tudo aqui que eu estou falando, foi Deus que mandou Jeremias falar para esse povo, né? Assim me disse o Senhor, vai e põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entra os reis de Judá e pela qual sai, como também em todas as portas de Jerusalém. E diz-lhe, ouve a palavra do Senhor, vós rei de Judá e de todo o Judá e de todos os moradores de Jerusalém que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor, guardai as vossas almas e não tragais carga no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém, porque esse mandamento aí faz parte da lei de Moisés, né? Por isso que Jeremias está alertando esse povo, já isso é um alerta mais na frente, que para que o povo não entre no dia de sábado introduzindo cargas nas portas de Jerusalém, né? Nem tirei carga de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Isso é os mandamentos da lei de Moisés, né? Mas não escutaram, né? O povo não escutaram, virou bagunça. Eles não estão mais seguindo a lei de Moisés, né? Não estão. Mas não escutaram, nem inclinaram seus ouvidos, antes endureceram a sua cerviz para não ouvirem e para não receberem correção, porque tem gente ainda que dá a correção, né, a respeito da lei de Moisés para o povo israelita e para as tribos, né, que estão, e para também os gentios que estão com ele. Mas se vós diligentemente me ouvirdes,
diz o Senhor, não introduzindo carga pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificar o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, né? Porque é um mandamento da lei de Moisés não fazer nada no dia de sábado. Então entrarão pelas portas desta cidade reis e príncipes que se assentem sobre o trono de Davi, andando em carros e em cavalos, e eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será habitada para sempre. Se eles estiverem seguindo esses mandamentos da lei de Moisés. E virão das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, montanha, trazendo holocausto e sacrifício, e oferta e incenso, trazendo também sacrifício de louvor à casa do Senhor que está em Jerusalém. Mas se não me ouvirde, para santificar o dia de sábado, e para não trazer de cargas alguma, quando entrarde pelas portas de Jerusalém, no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Né? Então esse povo que não vai seguir a lei de Moisés, né, vai sofrer, né? Se porque estão desobedecendo, e Deus vai acender fogo nas portas para consumir ele. Né? Jeremias capítulo 18, né? O vaso do oleiro e a impertinência do povo. Né? O vaso do oleiro e a impertinência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Está mandando Jeremias aí à casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Né? Ele vai falar para o oleiro, Jeremias. Deus está mandando ele ir lá na casa do oleiro para ele falar de Deus lá. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo sua obra sobre a roda, né? Porque aquele oleiro que faz vaso, esses negócios, tem uma roda que gira com o pé, que é para moldar, né, os vasos, coisa. Não sei se vocês já viram isso, mas tem, né? Eu já vi. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Né? Porque Deus molda, tá moldando, quer moldar o povo israelita, quer fazer ele um vaso perfeito, né? Esse povo, né? Quer que seja um vaso perfeito, temente a Deus, obediente à aliança que Deus deu a ele, os mandamentos, né? No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós,
convertei-vos, pois agora cada um do seu mau caminho e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Então, Deus mandou Jeremias falar para o povo de Judá, para o povo de Israel, para que ele andem, o caminho, no seu caminho, que agora cada um do seu mau caminho e melhorar, que ele deixe o mau caminho que eles estão praticando e ande nos vossos caminhos e nas vossas ações, para melhorar os vossos caminhos e as vossas ações, porque os caminhos que eles estão seguindo é o caminho da legião do mal, da legião de Satanás. Eles não estão seguindo o caminho da legião de Deus, da legião do bem. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Ele não quer aceitar o caminho de Deus, mas quer aceitar o caminho da legião do mal. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios quem ouviu tal coisa. Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura, a neve do Líbano deixará a rocha do campo, ou esgotar-se-ão as águas frias que correm de terras estranhas? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade que os faz tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplanadas. Então, o povo de Deus deixaram de andar nos caminhos de Deus, nos caminhos antigos que Deus mandaram desde quando saiu do Egito. Deus vem mandando que eles andem num caminho da bondade, no caminho do amor, da obediência à lei que ele deu, mas eles não estão andando mais nesse caminho e estão seguindo por vereda afastada, se desviaram, Então, andando num caminho cheio de buraco, não aplanada. Porque o caminho de Deus é o caminho da retidão, o caminho do bem, das boas obras. Mas esse povo israelita, o povo de Judá, estão seguindo outro caminho e abandonando o caminho que Deus disse que era para eles seguir. E tropeçam nos seus caminhos, Os fez tropeçar a vaidade, Queimando incenso para deuses, mas não para Deus, Para fazerem da sua terra objeto de espanto e de perpétuo assobios, todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a sua cabeça. Com vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhe-ei as costas e não o rosto no dia da sua perdição. Então disseram: vinde e maquinemos projeto contra Jerusalém, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde, firamo-lo com a língua e não atendamos a nenhum das suas palavras. Então eles vão ferir o povo que prega o bem, que prega a palavra de Deus. Então disseram: vinde e maquinemos projeto contra mais Jeremias, porque Jeremias é o que está falando a palavra de Deus, Então eles disseram: vinde e maquinemos. Eles estão se reunindo para fazer projeto contra Jeremias, que está falando que Deus disse que eles não façam essas coisas, Então estão maquinando coisas para pegar Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote nem do profeta. Vinde e querem ferir Jeremias com a língua
e não andamos de nenhuma das suas palavras. Ele não quer andar nas palavras que Deus mandou Jeremias falar para esse povo, né? Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Jeremias está orando. Porventura pagar-se-á mal por bem, pois cavaram uma cova para mim. Alma, lembra-te para a minha alma, né? Porventura pagar-se-á mal por bem, pois cavaram uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para falar a favor deles e para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome e entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos, e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens sejam feridos à espada na peleja, né? Porque Deus vai deixar eles perecer. Eles não estão com Deus, né? Jeremias está dizendo que eles vão morrer, porque Deus não vai salvar eles. Ouça-se o clamor de suas casas, quando de repente trouxerem uma tropa sobre eles, porquanto cavaram uma cova para prender-me e armaram laço aos meus pés, né? Até laço armaram para pegar Jeremias, né? Mas tu, ó Senhor, sabe todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face, mas tropecem diante de ti, trata-o assim no tempo da tua ira. Então Jeremias está dizendo que, né, faça do jeito que Deus quer, mate, né? Não perdoe a sua maldade, nem apague o seu pecado de diante da sua face, mas tropecem diante de Deus, trate-o assim no tempo da tua ira, né? Jeremias está dizendo que Deus pode tratar ele dessa forma, por causa que eles não querem ouvir Jeremias, né? Não querem ouvir a palavra de Deus. Capítulo 19 de Jeremias. Esse é o próximo vídeo, né? Capítulo 19, a botija quebrada, a ruína de Jerusalém. Esse é o próximo vídeo, né? Que Deus abençoe a todos com muita paz, muita saúde, felicidade e principalmente o amor verdadeiro para com seu próximo, seu irmão, seu inimigo, seu vizinho, né? Fazendo boas obras, dando de comer, dando de vestir, de beber, emprestar sem nenhuma paga, né? E etc, etc. É esse o dever de todo cristão que segue a verdadeira igreja, a igreja que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Está lá em Atos 20, 28, que é a igreja de Deus, a única e verdadeira, né? Deixe um joinha no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. E tenho dito.